Resolução Conjunta número 4.220, 28 de junho de 2012. Mapa PMBM, alterado pela Resolução número 5.403/24, capítulo 5. Do Relatório de Investigação Preliminar, RIP, seção 1. Da finalidade. Artigo 105. A finalidade do relatório de investigação preliminar, RIP, é buscar informações ou provas preliminares, visando confirmar ou não a existência de indícios acerca da procedência das alegações do público externo, da representação ou de outro documento obtido por intermédio de qualquer pessoa, ou mesmo aflorado na mídia ou meio eletrônico, capaz de possibilitar a instauração do procedimento adequado para apurar os fatos. 1. Será dispensado, em regra, o RIP para transgressão disciplinar residual ou auto de prisão em flagrante, APF, inquérito policial ou militar, IPM, inquérito policial, IP, ou processo judicial, considerando que os indícios acerca da sua existência já se encontram nos autos da investigação ou do processo criminal, devendo-se instaurar o processo disciplinar adequado. Apuração da falta. 2. Será dispensado, também, em regra, para comunicação disciplinar, queixa disciplinar e relatório reservado em razão da finalidade do RIP. Artigo 106. O RIP, elaborado de maneira oportuna, subsidiará a autoridade militar competente quanto à eventual necessidade de instauração do processo ou procedimento administrativo adequado, ou mesmo buscar elementos que demonstrem a desnecessidade da mencionada providência. 1. Havendo elementos suficientes que indiquem autoria e materialidade da conduta imputada ao militar, sem prévia causa de justificação ou de absolvição, deve a autoridade instaurar, imediatamente, o procedimento administrativo disciplinar adequado ou IPM, conforme a natureza da acusação, sem necessidade do RIP. 2. Tem natureza de instrução preliminar investigativa, cuja finalidade precípua é evitar a instauração de portarias e despachos de processos regulares, sem que haja elementos de convicção suficientes da ocorrência do fato e de sua autoria. Seção 2. Da instauração. Artigo 107. A instauração ocorrerá por intermédio de despacho da autoridade militar, até o nível mínimo de comandante de pelotão ou equivalente, com a numeração prévia fornecida pelo controle interno da IME, preservando-se, em regra, a identificação do S, acusado, S, e demais envolvidos. 1. Caso seja instaurado por comandante de fração descentralizada ou destacada, este deverá solicitar, previamente, por qualquer meio, o número do procedimento à Secretaria da Unidade. 2. No despacho de instauração do RIP, sempre que possível, deve constar se o investigado é oficial ou praça e a unidade a qual pertença, sem citar seu nome, número de polícia, posto, graduação ou qualquer dado que possibilite sua imediata identificação. 3. A autoridade militar que mandar instaurar o RIP não precisa, necessariamente, deter poder hierárquico sobre o S, militar, envolvido, S, bastando que exerça comando, direção ou chefia no local onde o fato ocorrer, sendo, no mínimo, comandante de pelotão. 4. Excepcionalmente, sendo necessário instaurar o RIP em dias em que não haja expediente administrativo, finais de semana, feriados e outros, o número de controle do procedimento deverá ser solicitado no primeiro dia útil subsequente, sem prejuízos para o imediato início das investigações. Artigo 108. O encarregado do RIP deverá ser militar da ativa ou inativo convocado ou designado para o serviço ativo, possuidor de precedência hierárquica em relação ao investigado. Artigo 109. O RIP poderá ter origem em documentos regulares, anônimos, apócrifos ou qualquer outro que contenha notícia de transgressão disciplinar, crime ou contravenção penal que demande, efetivamente, necessidade de investigação preliminar. 1.
Nos casos em que a documentação que comunicar a prática de desvio de conduta de militar já vier instruída com provas que demonstrem a efetiva existência do fato e sua autoria, sem prévia causa de justificação ou absolvição, a autoridade militar competente fará proceder à instauração do processo ou procedimento regular adequado à espécie, sem necessidade do RIP. 2. Quando a documentação que comunicar a prática de desvio de conduta de militar vier instruída com provas que demonstrem a efetiva existência do fato e sua autoria, com prévia causa de justificação ou absolvição, deve a autoridade competente formalizar diretamente o ato de arquivamento, sem necessidade de instauração de RIP ou qualquer outro processo ou procedimento regular. Seção 3. Da instrução. Artigo 110. A instrução do RIP deverá ser feita sem obediência às formalidades exigidas para o processo disciplinar regular, devendo o seu encarregado observar, em regra, a seguinte sequência: 1. Ater-se à busca de provas que indiquem possível autoria e materialidade do fato investigado. 2. Priorizar a busca de provas materiais e ou documentais. 3. Sendo necessário, entrevistará pessoas, devendo proceder às respectivas qualificações, questionando-a sobre o fato investigado, para posterior síntese formal, relatando e oferecendo seu parecer à autoridade competente, com suas conclusões, no relatório. 4. Em situações mais graves, em que não puder obter provas materiais alusivas ao fato, procederá à coleta de termos de declarações ou depoimentos formais no procedimento, anexando-os ao relatório do RIP, limitando-se, em regra, a formalizar a S. oitiva, S. do, S. reclamante, S. ou da, S. vítima, S. de 01 ou 02, 2 testemunhas presenciais do episódio. 5. Para as demais pessoas que presenciaram ou tomaram conhecimento do fato, bastam as suas qualificações e a síntese de entrevista no RIP, deixando-se às eventuais formalizações dos termos de suas oitivas para a ocasião futura, no processo regular que vier a ser instaurado. 6. São provas que, se existirem, devem ser juntadas pelo encarregado, no RIP, documentos públicos e particulares em geral, redes, BOS, escalas de serviço, fotografias, recortes de jornais e revistas, matérias de internet e de bancos de dados informatizados, DVD, CD, e-mails impressos, fitas de vídeo ou quaisquer outros que forem possíveis obter legalmente, conforme o caso. 7. Deverá proceder à realização de outras diligências necessárias à busca de provas suficientes que subsidiem a instauração de processo regular ou demonstrem, de forma inequívoca, que o fato, acusação, não procede, inexistência de autoria e ou materialidade, ou se deu mediante causa de justificação ou absolvição. 8. No caso de restar provado que a acusação não procede ou que não existem provas para instaurar processo ou procedimento regular em desfavor do investigado, o encarregado deverá primar por demonstrar as referidas circunstâncias, propiciando elementos de convicção para a autoridade competente arquivar o RIP. Parágrafo único. Na hipótese de arquivamento do RIP, este deverá ser instruído, em regra, com as seguintes provas que demonstrem a causa de justificação e ou absolvição vislumbrada: 1. Documentos e ou provas materiais especificadas no inciso 6 deste artigo. 2. Termo de declaração e ou depoimento formal, especialmente de testemunha idônea e ou vítima reclamante. 3. Outros, conforme o caso. Artigo 111. O RIP deverá ser instruído, sequencialmente, na seguinte ordem: 1. Despacho da autoridade designando o encarregado do procedimento. 2. Documentação que deu origem ao despacho do RIP. 3. Documentos obtidos pelo encarregado do RIP e eventuais termos de declarações ou depoimentos. 4. Outras provas necessárias ao procedimento. 5. Relatório do RIP. 6. Ofício de remessa do encarregado. Artigo 112. Encerrado o RIP, em qualquer hipótese, este deverá ser encaminhado à autoridade competente para instaurar o procedimento regular ou arquivá-lo, mediante elaboração do ato de solução decorrente. 1. Restando indícios razoáveis de autoria e materialidade de transgressão ou crime, deverá a autoridade militar competente determinar a instauração do procedimento administrativo adequado à apuração dos fatos. 2.
No caso de crime militar, o meio para a apuração do fato será o IPM. Aflorando transgressão residual, o instrumento adequado para se propiciar a ampla defesa e o contraditório é, em regra, a sindicância administrativa disciplinar, SAD. Artigo 113. Restando indícios da prática de infração penal comum, o RIP deverá ser encaminhado ao Ministério Público da comarca, caso o fato não tenha sido registrado em boletim de ocorrência ou não se encontre a cargo da autoridade policial competente, e sua cópia deverá subsidiar instauração de processo disciplinar por transgressão residual, nos termos deste manual. Artigo 114. Constatado tratar-se de crime militar, a instauração de inquérito policial militar será, em regra, pela autoridade militar com circunscrição no local dos fatos apontados como crime, conforme exterioriza, expressamente, o artigo 10-A do CPPM, ainda que haja participação de militares de outras unidades. Ao final do IPM, restando transgressão residual a ser imputada a militares de unidades ou de regiões distintas, não sendo a autoridade militar competente para iniciar processo disciplinar e sancionar os transgressores, deverá encaminhar cópia dos autos da investigação àquele que detiver, concomitantemente, poder para adoção das medidas administrativas disciplinares em face de todos os envolvidos, nos termos do CEDM. 2. A transgressão residual, conforme a gravidade, deverá dar ensejo à instauração de PAD-PADs ou de sindicância. Artigo 115. Constatados indícios de autoria e materialidade de transgressão disciplinar, o RIP deverá subsidiar a instauração do processo disciplinar adequado. Artigo 116. Em razão do RIP possuir natureza eminentemente investigatória, fica vedada a elaboração de termo de abertura de vista, TAV, ao militar investigado, durante sua elaboração e ou ao final dela. Seção 4. Do relatório. Artigo 117. O encarregado do RIP fará um minucioso exame de todo o apurado com base nas provas obtidas e confeccionará o relatório, conforme, apresentando conclusão com proposta de arquivamento ou subsídios para que a autoridade competente determine a instauração de procedimento regular específico. O relatório deverá ser construído após a investigação prática, devendo ser devidamente numerado e rubricado. 2. As provas produzidas no RIP devem ser inseridas nos autos, na ordem cronológica de sua produção, antes do relatório, sem necessidade do termo de juntada. Artigo 118. Elaborado o relatório conclusivo, o procedimento deverá ser encaminhado à autoridade que determinou sua instauração, para demais medidas que se fizerem necessárias. Seção 5. Do julgamento. Artigo 119. A autoridade que mandou instaurar o RIP, não sendo competente para solucioná-lo, deverá encaminhar o procedimento à autoridade competente, relacionada no artigo 45 do CEDM, no prazo de 0,5 dias úteis. Artigo 120. Independentemente da conclusão do encarregado, a autoridade com competência para decidir o RIP poderá, no prazo de 10 dias úteis, adotar as seguintes medidas: recomendar que sejam sanadas as irregularidades ou realizar diligências complementares. 2. Determinar o arquivamento do procedimento, por meio de solução devidamente motivada e fundamentada, se verificar a improcedência da notícia, a existência de alguma das causas de justificação ou absolvição, com publicação do ato em boletim e registro no sistema de controle da IME. 3. Remeter o RIP ao Ministério Público da comarca, quando aflorarem indícios da prática de infração penal comum, caso o fato não tenha sido registrado em boletim de ocorrência ou não se encontre a cargo da autoridade policial competente, bem como fazer extrair fotocópia dos autos para o processamento regular. Transgressão, residual, 4. Determinar a instauração do procedimento disciplinar adequado ao fato, quando restarem indícios razoáveis de autoria e materialidade de transgressão disciplinar. 5. Determinar a instauração de inquérito policial militar, quando restarem indícios de autoria e ou materialidade de crime militar. 6.
Resposta: S. A. S. Autoridade. S. Solicitante. S. Requerente. S. E ou outras medidas administrativas complementares, conforme o caso. 1. Nas hipóteses contidas nos incisos 1, 3, 4 e 5 deste artigo, não haverá necessidade de solução formal do RIP, bastando um despacho de próprio punho da autoridade competente, determinando o próximo trâmite do documento. 2. Quando a autoridade competente para solucionar o RIP posicionar-se contrária à conclusão do encarregado da investigação, torna-se necessário manifestar-se, formalmente, sobre este aspecto, no ato administrativo do seu julgamento. Contudo, não se trata de motivo para promoções dos autos à autoridade superior. 3. O RIP, em regra, será arquivado na pasta do militar investigado, salvo quando a solução for pela improcedência da notícia, situação em que os autos serão arquivados em pasta própria da unidade. 4. Não sendo o caso de arquivamento, deverá ser instaurada portaria do procedimento regular para efetiva e cabal apuração dos fatos. 5. Se, ao examinar o RIP, a autoridade julgadora verificar a existência de algum fato passível de medida disciplinar referente a militar que não esteja sob o seu comando, fará a remessa de cópia reprográfica do procedimento à autoridade competente. Seção 6. Das disposições finais. Artigo 121. O RIP deverá ser concluído em até 15 dias corridos. 1. Em situações em que restar demonstrada a necessidade de dilação do prazo fixado neste artigo, poderá haver a sua prorrogação por mais 10 dias corridos, com registro no sistema de controle da IME. 2. Em casos excepcionais, poderá haver renovações dos prazos do procedimento, bem como o seu sobrestamento, quando restar demonstrada a imprescindibilidade da medida, devidamente autorizada pela autoridade competente, com lançamento no sistema de controle da IME, mas sem necessidade de confecção de ato administrativo formal e nem publicação em boletim. 3. Os pedidos de prorrogação, renovação e sobrestamento devem ser motivados pelo encarregado do RIP, que poderá fazê-lo por intermédio de ofício, sistema de mensagem eletrônica institucional ou qualquer outro meio formal, antes do encerramento do prazo regulamentar. 4. A contagem do prazo inicia-se no dia posterior ao recebimento do despacho e se encerra computando-se o dia do prazo final. 5. Excepcionalmente, dependendo da urgência e conveniência administrativa, a autoridade competente poderá estipular prazo inferior ao estabelecido no caput, desde que seja igual ou superior a 0,5 dias corridos. Artigo 122. Quanto ao grau de sigilo, o RIP poderá deixar de ser ostensivo e receber a classificação de reservado, aplicando-se, no que couber, as orientações pertinentes ao assunto. Artigo 123. Para desenvolvimento do RIP não há necessidade de notificação do militar investigado para acompanhamento do procedimento e os eventuais chamamentos de pessoas para serem ouvidas nos autos podem ser informais. Artigo 124. Da solução do RIP não poderá diretamente decorrer aplicação de sanção disciplinar, sendo necessária, para tanto, a instauração de um processo disciplinar de natureza acusatória, que assegura ao acusado ampla defesa e o contraditório. Artigo 125. O encarregado do RIP estará impedido de ser convocado para compor ou realizar PAD-PAD-SPY ou integrar-se de que venha apurar ou analisar o S. fato, S. objeto, S. da investigação preliminar, não havendo restrições para ser encarregado dos demais processos administrativos. Relatório de investigação preliminar RIP. Encarregado do RIP, número do militar, posto ou graduação, nome completo, unidade ou subunidade em que serve. 2. Objeto, descrição objetiva do fato investigado, indicando precisamente sua origem, bem como o dia, a hora e o local de sua ocorrência, ter como referência o conteúdo do despacho da autoridade delegante. 3. Denunciante, comunicante e reclamante, discriminar a pessoa, o militar ou o órgão responsável pelo encaminhamento do documento que deu origem ao RIP, identificando as suas qualificações, inclusive o CPF, o endereço e número de telefone. Em se tratando de militar, bastam os dados funcionais, endereço profissional e telefone.
Elaborar uma síntese da denúncia, reclamação, comunicação ou de qualquer outra fonte que ensejar instauração do RIP. 4. Militar investigado, discriminado, S. Militar, investigado, S. Com todas as suas qualificações, endereço profissional e telefone, bem como se foi entrevistado ou não. Nos casos mais graves, em que há a necessidade de sigilo, o S. Militar, envolvido, S. Não deve, ser ouvido, S. Nesta fase, devendo o RIP, em regra, receber o caráter reservado. Elaborar uma síntese da sua oitiva entrevista, no caso em que o encarregado optar por entrevistar o militar investigado. 5. Provas documentais e outras, descrição individualizada de todas as provas juntadas aos autos do procedimento e sua relação com o fato, investigado, tais como documentos, fotos, gravações, filmagens, perícias, exames, recortes de jornais, escalas de serviço, redes, e outros. Relacionar as provas obtidas na investigação e juntá-las, e as que já vierem anexadas ao despacho inaugural do RIP, juntando tudo aos autos. 6. Provas testemunhais, relacionar as testemunhas entrevistadas, constando as suas qualificações, nome completo, data de nascimento, CPF, filiação, endereço residencial e ou profissional, telefone de contato e outros dados relevantes, bem como o dia, a hora e o local em que foram entrevistadas. Será acolhido termo formal nos casos em que não se obtiverem outros meios de prova, limitando-se a ouvir entre 0,1 e 0,3 pessoas, no máximo, que sejam relevantes para propiciar subsídios à instauração ou não de procedimento regular. Neste caso, a referida situação deverá ser esclarecida neste campo. No caso de RIP reservado, o encarregado deverá avaliar a conveniência de entrevistar ou colher termos de oitivas, para não comprometer o sigilo da investigação, exemplo, se estiver investigando o desvio de conduta que poderá necessitar de escuta telefônica, filmagens, gravações de conversas, vigilância, acompanhamentos ou outros meios de produção de provas, a inobservância do sigilo poderá ensejar prejuízo na busca da verdade real. Elaborar uma síntese das entrevistas ou, optando por colher o termo de depoimento formal, citar que ele segue em anexo ao RIP, sem necessidade de proceder à elaboração da sua síntese neste tópico. 7. Análise das provas, descrever o fato noticiado e preliminarmente investigado, confrontando todas as provas carreadas para o procedimento, motivando e fundamentando a existência ou não de indícios, em tese, de crime militar, transgressão disciplinar, crime comum e ou atos de improbidade, especificando-os, quando for o caso. Neste campo, deve o encarregado esmiuçar todas as provas obtidas, demonstrando se existe ou não justa causa para se instaurar procedimento regular em desfavor do investigado. 8. Conclusão. 8. Hipótese de arquivamento, inexistindo indícios, em tese, de crime militar, transgressão disciplinar, crime comum e ou atos de improbidade, o encarregado concluirá pelo arquivamento dos autos, especificando-a, causa, de justificação, artigo 19 do CEDME e artigo 6 deste manual, ou de absolvição, artigo 439 do CPPM e artigo 7 deste manual. 8. Hipótese de instauração de procedimento regular, existindo indícios, em tese, de crime militar, transgressão disciplinar, crime comum e ou atos de improbidade, o encarregado deverá preencher o item 8 do relatório, conclusão, somente com a seguinte expressão: remeta os autos à autoridade delegante para os fins de direito, sem apresentar parecer ou proposta de medida subsequente. No RIP não há parecer.